Boa tarde, meus queridos irmãos. É com muito carinho que venho aqui na tarde de hoje trocar algumas palavras com vocês, transmitir um pouco de carinho, de afeto e de algumas palavras que o Mestre nos traz e que nos conforta tanto. Então, eu convido vocês agora a deixar lá fora todas as preocupações, todos os nossos anseios que todos temos e se concentrar um pouquinho nesses minutinhos que nós vamos estar aqui conversando sobre esse tema, injúrias e violências, que é um tema que a gente vai fazer algumas reflexões e que vocês vão poder ter um olhar dentro da doutrina e um olhar para dentro de vocês mesmos, para a gente fazer uma reflexão de como é que está o nosso dia a dia frente às nossas ações. Então, nós estamos no capítulo 9, Injúrias e Violências. Eu vou ler um pouquinho para nós e a gente vai conversando sobre os temas e depois a gente vai fazer algumas pequenas reflexões internas. Tudo bem? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Jesus disse àqueles o escutavam: aprenderam o que foi dito aos antigos: não matem, e todo aquele que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Porém, eu digo que todo aquele que se enfurecer contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. E aquele que disser raca a seu irmão merecerá ser condenado pelo conselho. E aquele que disser és louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Isto está lá em Mateus capítulo 5. Vamos entender um pouquinho quando o Evangelho nos fala em herdar a terra. Sempre no Evangelho a gente percebe que existem comentários ou alguns esclarecimentos. Quando a gente não compreende uma palavra ou não compreende um ensinamento, a gente tem que procurar sobre ele. Então, o Evangelho nos diz que herdar a terra significa permanecer nela após a mudança de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Essa mudança acontecerá com o afastamento para planetas mais primitivos que a Terra, dos espíritos que insistirem em fazer o mal. Uma outra palavra que a gente tem aqui durante essa leitura que fizemos, e depois seguiremos fazendo a reflexão sobre o que dito aqui está. Raca é uma expressão de desprezo, sentimento contrário à lei de amor e caridade. E o que é a lei de amor e caridade? O que isso nos conta um pouquinho? Lá no Livro dos Espíritos, no item 886, diz o seguinte: a pergunta é: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem que não seja possível e que desejarmos que nos fosse feito. Está o sentido dessas palavras de Jesus. Amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações que nos acham como os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Elas nos prescreve a indulgência, porque com a indulgência precisamos nós mesmos e nos proíbe que humilhemos ou desafortunados, contrariamente aos que se costumam fazer. Muito bem. Uma parte importante: o homem verdadeiramente bom procura elevar aos seus próprios olhos aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que os separa. Então, agora, eu gostaria de convidar para nós fazer um pensamento, um sentimento, para a gente parar um pouquinho. A gente já ouviu falar muito de reforma íntima. Reforma íntima ela é todo um processo que lentamente a gente vai construindo dentro da gente.
Como que a gente faz isso? Estudando e tendo um olhar para si. Então, o convite para esse momento é que a gente possa se concentrar como estão nossos sentimentos hoje. O João falou muito bem sobre os nossos sentimentos, pensamentos e ações. Como que isso está acontecendo dentro da gente? Como estão nossos pensamentos? Como estão nossos sentimentos? Como estão nossas ações frente a todas as adversidades que estão à nossa frente, no nosso dia a dia, na nossa vida? O convite agora é que vocês consigam fechar os olhos durante 2 segundinhos e reflitam, sintam como vocês estão nesse momento. E a gente vai seguindo, construindo essa caminhada na tarde de hoje. Muito bem, seguimos aqui no Evangelho. Por esses ensinamentos morais, Jesus estabeleceu a lei da doçura, a moderação, a brandura, a afabilidade e a paciência, condenando consequentemente a cólera, a violência e qualquer expressão descortês para os semelhantes. Raca, entre os hebreus, era a expressão de desprezo, que significava homem inútil, desprezível, que se pronunciava cuspindo e virando o rosto para o lado. Jesus ainda vai mais longe, pois ameaça o fogo do inferno aquele que disser a seu irmão, és louco. Então, muito bem, a gente parou alguns segundinhos, fez uma reflexão no nosso interior, detectamos que às vezes temos algumas atitudes que não usamos a paciência, não usamos a empatia. E o que isso causa na nossa vida? Para quem a gente faz todas essas... A gente usa essas, vamos dizer, ferramentas? É para o outro ou é para nós mesmos? Para quem que isso interfere? A reforma íntima, ela é muito importante, porque quando a gente começa a estudar a doutrina, a entender como é que as coisas funcionam e aplicar dentro da nossa vida, nós mudamos o nosso padrão vibratório, mudamos as nossas ações frente às ações que acontecem. Lei de ação e reação. O que a gente plantar, nós vamos colher. Então, assim, imaginem aquela situação dentro de casa. Uma desordem, o filho fazendo algo que não nos agrada, o marido, enfim, tendo algum momento de desconforto. E a gente, o que a gente vai fazer? Vamos entrar naquela energia ou vamos nos centrar? Vamos parar, vamos ler um evangelho. O evangelho no lar, ele é muito importante para que essas energias se acomodem, que a energia do amor do mestre venha reinar no nosso lar. Então, o convite é que a gente possa ter esse olhar, que a gente consiga olhar para uma situação e ter um ensinamento dela. Vocês vão dizer, ai, Andréia, mas isso é muito difícil. Sim, nada na vida é fácil. Nenhuma transformação acontece do dia para a noite. E se alguém falar que se transformou do dia para a noite, vamos olhar isso com um outro olhar. De repente, ela já estava se maturando há um tempo e aquilo foi só um fator. Mas não vamos julgar o nosso irmão, não vamos julgar quem está ao nosso lado. Por quê? Porque todos somos seres vindos do mesmo Pai. Somos seres diferentes? Sim, porque temos referências, memórias diferentes e viemos trilhar aperfeiçoamentos de espíritos diferentes. Então, cada um tem uma dificuldade nessa vida para vencer. E está tudo certo. E a doutrina nos conforta com isso. Diz assim no Evangelho. É evidente que nesta, como em qualquer outra circunstância, a intenção de quem pronuncia as palavras pode agravar ou atenuar a situação. Então, pergunte-se, por que uma simples palavra pode ser tão grave a ponto de merecer uma reprovação tão severa? E por que toda palavra ofensiva expressa um sentimento contrário à lei de amor e caridade?
que deve fazer com que os homens mantenham entre si uma relação de concórdia e união. Uma palavra ofensiva, além de alimentar o ódio e o rancor, também é um insulto à bondade e à fraternidade que deve existir entre todos os irmãos. Depois da humildade para com Deus, ser caridoso para com o próximo deve ser a primeira lei de todo cristão. Então, meus queridos irmãos, esqueci de passar aqui. O que acontece? Para nós, eu também sou assim, a gente olha uma situação e já mentalmente diz, nossa, podia ter sido acontecer diferente, ou eu faria diferente. Só que o que a gente precisa compreender é que tudo é um aprendizado nessa vida. Nós estamos aqui nos aperfeiçoando para sermos anjos um dia. E essa evolução desse planeta é isso, é a gente poder olhar para nós, identificar no nosso próximo o que a gente precisa melhorar. Porque ninguém vai mudar ninguém. Só nós podemos ter a oportunidade de nos transformar. E, de novo, friso, a reforma íntima e o estudo da doutrina são os fatores transformadores. Assim,
está aí.
Estou lá.